daquela região do sul do México, dos desertos de Sonora e por ali, onde tinha os índios Yaquis, né? Então ele foi para lá, né? Foi tentar achar em loco alguém que pudesse explicar para ele essas coisas. Foi dito a ele que existia um índio que sabia muito disso, mas esse índio era maluco, né? Então, que ele não esperasse muito desse índio, né? Quando foram apresentar esse índio para ele, ele se lembrou de uma experiência que ele teve tempos antes, na rodoviária, eu acho, ou no aeroporto, agora não lembro, do México, em que ele viu um índio e aquele índio deu um olhar para ele, mirou um olhar a ele, que ele viu um brilho e algo misterioso, algo indefinível, mas que tinha como que fisgado o seu espírito, a sua atenção, né? Algo de muito profundo havia ali naquele olhar. E ele não conseguiu parar de olhar para o índio. E quando esse outro amigo que foi apresentar para ele o tal índio, que poderia falar para ele sobre as plantas, para sua surpresa, era o mesmo índio que ele tinha visto anteriormente. Depois, é claro que ele ficou sabendo que aquilo não foi por acaso, né? Que o Dom Juan, que é o índio que acabou sendo o mestre dele, tinha visto ele naquele momento e viu que ele tinha uma constituição especial do ovo luminoso, né? Que esses xamãs toltecas, eles diziam que o homem era um ovo luminoso e alguns desses ovos luminosos tinham uma configuração específica para trilhar o caminho dos xamãs, o caminho dos guerreiros, né? Então o Carlos Castanheda tentou contratar o Dom Juan para falar ensinar ele sobre as plantas, etc. E o Dom Juan disse para ele que não iria ser contratado, porque ele iria ensinar do jeito dele, né? Ele queria ensinar do jeito dele, e aí o Dom Juan disse: eu te pago com essas coisas que eu vou te ensinar e você me paga com seu tempo. E o Castanheda, como ele era muito cabeção, ele não, já desde o início já quebrou o esquema dele, né? Mas enfim, foi o índio, o Dom Juan estava irredutível e ele teve que aceitar. E aí, com o passar do tempo, ele viu que o índio não estava querendo ensinar as coisas que ele queria aprender, né? Que era especificamente das plantas e como que os índios usavam essas plantas, onde podia encontrar, qual era o princípio ativo, esse tipo de coisa, Dom Juan sempre desconversava. Mas, ao contrário, e parece com aquele filme do Karate Kid, né, do Daniel San, que o mestre Miyagi botou ele a pintar a casa, o Dom Juan começou a ensinar coisas do caçador inicialmente. Como que o caçador deveria se portar. E começou a ensinar para ele, por exemplo, que um caçador ele pega a sua presa não porque ele conhece os hábitos da sua presa, mas porque ele mesmo não possui hábitos. O caçador é fluido, ele não é condicionado. E aí ele foi entrando por esses caminhos, ensinando coisas do caçador, coisas que um caçador deveria saber. Posteriormente, ele foi evoluindo nesses ensinamentos e diz para ele que ainda superior ao caçador seria o guerreiro. Então, o ideal era que se almejasse a conduta do guerreiro. E aí esse livro, Viagem a Ixtlán, ele trata justamente de todos esses ensinamentos, coisas específicas que falavam sobre a conduta do guerreiro. Como, por exemplo, o parar o mundo. O que é parar o mundo? Hoje se fala de mindfulness, né? Que é abarcar o todo, parar o fluxo de pensamentos e estar no agora, né? 100% no agora. Então, em 1990, o Dom Juan falava para o Castaneda sobre parar o mundo. Ele disse que ele dizia justamente isso, que às vezes quando o homem estava num estado de confusão e já não conseguia mais coordenar os seus pensamentos, suas emoções, ele devia parar o mundo. E é interessante, muito lúdico até, porque ele fala tudo isso de forma literal. E ele, inclusive por ser um xamã, ele tinha alguns conhecimentos sobre aspectos internos e de outros corpos que não o físico do homem. E ele conseguia fazer com que o Castaneda tivesse algumas visões e algumas experiências que ele não conseguia entender racionalmente, né? Porque ele saía do seu mundo normal, do homem comum, né? E é justamente isso que o Dom Juan falava pro Castanheda, que o homem comum ele tá sempre caceteado,
Se ele não tá triste, ele tá bravo com o mundo, ou ele tá angustiado, ou ele tá magoado, e sempre alguém tá fazendo alguma coisa para ele que deixa ele de alguma forma fora do seu normal, né? E ele dizia então que o guerreiro, ninguém pode fazer nada a um guerreiro. Um guerreiro assume total responsabilidade pelos seus atos e pela sua vida. Então, qualquer coisa que alguém possa fazer não pode afetar o guerreiro de forma alguma. Inclusive, ele dizia que para um guerreiro encontrar uma pessoa que incomodasse ele era uma das coisas mais afortunadas. Ele chamava de um pequeno tirano. Você devia encontrar um pequeno tirano, que é alguém que te tira do centro, né? Ou tenta te tirar do centro. Que seria, para um guerreiro, isso seria o máximo, porque seria como se fosse um mestre, né? Que iria treiná-lo no caminho do guerreiro. Inclusive, ele disse que quando os espanhóis chegaram e começaram a dizimar os índios, aquilo para os índios que eram desse caminho, né, dessa tradição dos xamãs, eles acharam aquilo era o ápice de treinamento para sua iluminação, para sua evolução, porque esses espanhóis tinham poder de vida ou morte sobre os índios, né? Então eles tinham que ser impecáveis, que inclusive é outro dos aspectos do caminho do guerreiro, a impecabilidade, fazer todos os atos como se fosse o último ato que você faz sobre a terra. A gente pode ver isso também com os samurais e outras tradições de guerreiros, né? E essa impecabilidade, agir sempre como se fosse o último ato sobre a terra, servia para uma outra coisa do caminho do guerreiro, que era o poder pessoal. Ele dizia que um guerreiro deve acumular poder pessoal para que no momento da sua morte, ele dizia que no momento da morte o homem comum era comido pela águia, né? A sua consciência, que tinha tido diversas experiências ao longo da vida, não tinha, mas o homem não tinha mantido poder suficiente para poder escapar da águia no momento da morte. Então a águia comia essa consciência da pessoa, né? Isso simbolicamente, claro, ele estava falando dessa forma, uma coisa esotérica, utilizando símbolos mais inteligíveis, né? E ele dizia que essa impecabilidade do guerreiro fazia com que ele fosse acumulando poder pessoal, e no momento da sua morte, esse poder pessoal poderia fazer com que ele brilhasse de dentro para fora e fizesse a sua consciência queimar com o fogo interior e se libertar, não ser comida pela águia. Talvez aí ele estivesse falando em iluminação, e ser comido pela águia significasse voltar a reencarnar, né? Permanecer na roda de Sansara.